Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso e vamos continuar, tá? Proxmox, chegamos finalmente no nosso nó, tá? No nosso nó do Proxmox. Aqui nós já temos a opção aqui em cima de reiniciar essa máquina, tá? Então se eu reiniciar esse servidor, muitas das vezes é indicado, professor, obviamente jamais em horário de produção, tá? Não faça nenhum tipo de teste, nenhuma mudança em horário de produção. Combinado? Horário que a empresa, que está todo mundo acessando seus servidores, enfim, seus servidores Windows, muitas das vezes o seu servidor de domínio, tá? O seu domain controller. Então não faça essa besteira, tá? O seu servidor de arquivo, deixa tudo funcionando, faça sempre os testes pós horário de expediente, tá? Desligar a mesma coisa, tá? Você pode desligar por aqui direto e você ainda pode entrar também no Shell, que é basicamente esse Shell que a gente tem aqui, ó. Que a gente pode digitar por aqui, direto pelo nosso teclado e mouse, ou a gente de qualquer máquina, tá? Da nossa empresa, enfim, a gente vai conseguir acessar aqui o Shell e aí sim digitar aqui os nossos comandos, por aqui também comandos Linux, enfim, o que a gente quiser fazer os updates também a gente poderia fazer por aqui, tá? Ações em massa, ou seja, início em massa, bug shutdown, imigração em massa, isso a gente não vai trabalhar, tá? Aqui. Aqui eu já mostrei para vocês aqui em cima, enfim, né, o que pode ser feito. Aqui também um íconezinho de ajuda, tá? Caso você queira, tá? Aqui uma ajuda específica. Bem como também, sempre lembrando, a documentação é fundamental. Dá uma olhadinha, tá? Em dúvida de qualquer item você acha na documentação, tá? Então ainda aqui no Proxmox, o procurar, já mostrei essa parte aqui de cima, ele já mostra também aqui no nosso storage. Se eu clicar duas vezes, ele vai para cá para o storage, tá? Então ele vem para cá para me mostrar como é que está a situação do storage, para ver aqui, ó, backup, discos da VM. Lembra que aqui em local a gente permitiu que tivesse bastante coisa? E em local VM a gente só permitiu, por exemplo, volume e permissão? Então, basicamente é isso. Se aqui eu também quisesse trocar, tivesse um local novo, eu poderia já trabalhar certinho e ir colocando nos meus discos e aparecendo aqui os meus discos, aqui da forma que a gente fez no curso completo, tá? Então, Proxmox, aqui meu sumário, também é interessante. Aqui você já mostra o tempo de atividade, tá? E aqui é bem legal porque aqui você consegue ver o uso de CPU, você consegue ver algum tipo de delay, tá? Que ele tenha, o uso de memória RAM, olha que fantástico, ele está utilizando apenas 1 GB por enquanto, é um sistema extremamente leve. Por isso que eu sempre digo que pode ser colocado naquela máquina mais antiga, tá? Para ser utilizada, tá? Mas lembre-se que quanto mais memória RAM, mais máquina virtual você consegue criar, combinado? Uso de swap aqui está em 0, espaço em disco também, olha ele mostrando a quantidade de disco que está aqui nesse disco, né, que ele selecionou, tá? As CPUs, ó, 24 CPUs nesse meu Ryzen 9 3900. Esse aqui em específico, esse nosso servidor é um Ryzen 9 3900, não um 3900X, tá? Que é essa máquina que a gente está comandando agora, que a gente está acessando ele, é um 3900X, e essa que é o nosso servidor é um 3900. Fechado? Então tá aqui a nossa máquina com esse uso de CPU. A carga do servidor, tá? Olha que fantástico. Aqui a gente já consegue ver carga do servidor, enfim, por data, por hora, tá vendo? Olha que bacana, ele vai mostrando aqui as horas, né, pra gente. O uso de memória também, a quantidade de memória, tá vendo? Olha lá, ó. Foi sempre aqui acabando variando, né, 1,24, 1,25, não passou disso. O tráfego de rede também, tá? Todo o nosso tráfego de rede aqui. Notas que a gente também poderia editar no nosso próprio, a gente edita também no Data Center, edita no Proxmox, tá? O Shell que a gente já acessou. O sistema, tá? Ou seja, tudo que está sendo executado, tá vendo? Ó, tudo que está sendo executado, o que está rodando, o que está habilitado, tá? A rede, lá no nosso curso completo a gente passou também rede, principalmente VLAN, Linux, Bond, Bridge. Isso aqui é de suma importância para você trabalhar as suas redes, principalmente quando você tem no seu servidor 2, 3, 4 placas de rede. Isso é fantástico para você direcionar o tráfego de cada item daquele ali, tá? Determinando, melhorando muito, tá? A atuação e melhorando também a carga do seu servidor. Combinado? Por enquanto a gente vai manter aqui o padrão, tá? O que veio mesmo. Certificados, pessoal, também é fantástico isso aqui, até para você parar de ter aquele errinho, parar de aparecer isso aqui inseguro, tá? Também é bem bacana, você pode trabalhar certificados. DNS, a gente por enquanto está com um servidor DNS, tá? Ele já está até mostrando aqui, ó, search domain dele, diquerj.curso, que a gente criou chamado proxmox.diquerj.curso. Nosso servidor de DNS, aparecendo aqui. Os nossos hosts, tá? Ele já está mostrando aqui o host pra gente, perfeito. Algumas opções aqui também, né? De Start on Boot Delay. Horário, ó, já mostra aqui o nosso horário atual. O nosso syslog, tá? Que também é interessante muitas das vezes, tá? Você observar o que está acontecendo, né? O log do teu sistema.
atualizações, tá? Para que você possa, ó, você não tem uma assinatura válida, ainda assim ele começa a atualizar a base de dados do pacote, tá? Ó, vou dar aqui um fechar e você ainda poderia atualizar por aqui também, ó, vou dar aqui um sim para ele atualizar e ele começa a fazer todo o processo de atualização do nosso Proxmox, tá? Deste nó apenas, tá? Nesse caso a gente está trabalhando nesse nó aqui, tá? Então pode fazer atualização aí, normalmente é bem rapidinha, tá? A atualização não demora, tá? Você vai ver que é bem rápido. E aí feita, caso você queira, você pode deixar minimizando aqui também, tá? A atualização, não tem problema. E aí você pode ainda observar aqui os repositórios, tá? Todos os nossos repositórios aqui específicos também. Firewall a gente não vai trabalhar. Lembrando que tem o firewall do data center, tá? Que ele é comum de todos os nós. E tem o firewall de cada nó que você pode trabalhar, que também é bem legal, tá? Bem fantástico você trabalhar. A gente também fez. Eu mostrei a diferença, a gente mostrou essa atuação no firewall, que é de suma importância para se trabalhar com Proxmox lá no curso completo, tá? Log aqui também, né? Mostrando aqui o log. Os discos aqui realmente é bem fantástico para você trabalhar basicamente com tudo, tá? Quando a gente fala aqui em disco, percebam que esse aqui foi o nosso disco de 500 GB que a gente colocou, tá? Esse nosso Ivo 970, tá? Que é um NVMe. Ele criou as partições aqui específicas, tá? E nós temos um disco de 3 teras, que ele está mostrando, por exemplo, que esse disco de 3 teras, ele tem uma partição NTFS, tá? Olha aqui, ó, a partição NTFS. Professor, eu posso limpar esse disco, por exemplo? Eu posso sim, ó, dou um sim aqui. Ele começa a limpar o disco, ele está removendo, né? Olha lá, ó, não está com partição. Professor, eu poderia clicar direto no disco, clicar em limpar o disco e dar aqui um sim, ao invés de remover simplesmente a partição? Poderia. E aí o que ele ia aparecer aqui pra gente? Em uso? Não. Ele removeu, ele continua aqui informando que não está em uso, mas quando criarmos os nossos diretórios, ele passa a ser utilizado. Fechado? Eu simplesmente formatei o disco, seria basicamente aquela formatação, tá, básica. E aqui eu já tenho a opção, tá? Ele já mostra aqui a opção LVM, né, do que ele já tinha feito no diretório, LVM fim também, e aqui os diretórios que eu poderia vir e criar um diretório. Ele já mostra para mim, ele já aponta lá informando, ó, 3 terabytes, qual sistema de arquivo que você quer? Eu quero, por exemplo, botar XT4, tá? O nome que eu quero colocar nesse disco, o nome eu quero colocar, vou botar aqui, ó, dados, fechado? Dados, vou botar 3 terabytes. Adicionar armazenamento, vou mandar criar. Ele começa aqui fazendo o processo, tá? Armazenando, e depois a gente vai observar de novo os discos para você entender o que está acontecendo aqui. Tá? Lembrando que a gente faz isso com diversos discos lá no nosso curso completo. Fica até mais fácil, a gente depois faz o apontamento lá dos nossos diretórios certinho para ficar bem bacana, tá? Então tá aqui, ó, XT4, já tá aqui. Ele já apareceu aqui, ó. Vamos olhar aqui novamente os discos. Lembrando que a gente criou um diretório. Olha lá o que já apareceu, ó. Partição XT4 já está aqui em uso, ó. Em uso XT4, enfim, sim. Ele já começou a valer, já criou um diretório aqui para a gente também, tá? Onde a gente já poderia apontar. E também eu poderia ter criado aqui uns ZFS também, tá? Eu, como utilizei aquele disco ali inteiro, eu poderia também ter utilizado ele aqui específico, criava um disco ZFS, que é também interessantíssimo quando a gente está trabalhando em cluster, trabalhar com discos ZFS, tá? E aí a gente poderia inclusive ter trabalhado com ZFS desde lá da entrada no processo de instalação também, se o foco fosse cluster aqui nesse caso. Combinado? Você ainda tem a opção aqui, ó, de Ceph, que também é mais avançado. Replicação também não é o caso, a gente não está trabalhando. Histórico de tarefas, tá vendo? Atualizar base de dados de pacote. E a nossa subscrição aqui, tá? Se a gente tivesse aqui trabalhando com trabalhando aqui direto com a nossa assinatura. Fechado? Perceba que aqui embaixo de Proxmox ele já criou o disco aqui, ó, tá vendo? De 3 terabytes. Perfeito? Ele veio aqui e criou. Então eu poderia tanto aqui no armazenamento, que a gente já está percebendo aqui trabalhando, olha aqui que já apareceu aqui no data center como armazenamento. Dados 3 terabytes. Aqui eu já consegui inclusive apontar o que eu quero para cá. Eu quero imagem de disco, ou por exemplo, aqui eu só quero ISO. Aqui eu só quero ISO. Então eu vou botar só as ISOs. Pronto. Aqui em dados 3 terabytes vai servir para a gente fazer o upload das nossas ISOs para cá. Combinado? Então basicamente essa etapa aqui inicial foi feita com sucesso. Tá? A gente ainda, óbvio, imagens aqui ISO, a gente ainda não carregou nenhuma imagem ISO, a gente vai deixar para fazer isso na próxima aula, mas ele já está começando a tomar uma forma, tá? Mesmo a gente mexendo em poucas características. Com isso eu encerro essa aula por aqui, pode para a próxima aula.